Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Muito bem, meus irmãos, nós vamos para o 7º vídeo, falando, conversando, estudando sobre os 10 mandamentos. E neste vídeo nós vamos falar sobre o primeiro mandamento e a desordem dos bens, tá? Porque nós sabemos que, se não sabemos, vamos saber agora, que o caminho da felicidade está no amor a Deus. E que só ocorre quando nós enxergamos que há uma hierarquia de bens. E nessa hierarquia de bens, no topo dessa hierarquia está o Criador, está Deus, está o nosso Senhor Jesus Cristo. E onde as criaturas estão ordenadas conforme a sua importância. Tá? Quando subiu no Monte Sinai, Moisés, ele levou consigo 2 tábuas, para que Deus reescrevesse os 10 mandamentos. E na primeira tábua ficaram gravados os mandamentos que se referem a Deus, que na linguagem catequética, nós dizemos que amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os domingos e festas. A primeira tábua, os 3 mandamentos se referem a Deus. E na outra tábua ficaram os 7 mandamentos, tá? Que se referem ao próximo. Essas duas, vamos dizer assim, essas duas categorias de mandamentos, a respeito de Deus e a respeito do próximo, elas foram resumidas por Cristo na seguinte fórmula: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa formulação feita por Jesus, nós percebemos o seguinte, que ela não está presa nos 10 mandamentos. Porque se abrirmos a nossa Sagrada Escritura, nos livros de Êxodo e Deuteronômio, foi onde se registrou o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, lá nós não encontraremos essa expressão dita por Cristo, tá? E que nós acostumamos a ouvir na catequese. Nas catequeses nós costumamos ouvir isso. Diz o texto bíblico no capítulo de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Depois você confere na sua palavra de Deus, talvez eu possa estar falando alguma coisa diferente, tá? Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 2. Após essa breve recordação, aí vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima no céu, ou embaixo da terra, ou nas águas abaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que visito a iniquidade dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por milhares de gerações, para os que me amam e guardam os meus mandamentos. Depois você confere também, talvez eu possa estar falando alguma coisa diferente, mas você confere. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6, tá? Você veja na sua Sagrada Escritura. Ora, em momento algum se fala de amar a Deus, entende? O resumo, de acordo com a essência do texto, seria: não terás outros deuses. Eu quero dizer, trata aqui da questão da idolatria e as coisas do gênero. A formulação que nos é mais familiar, portanto, ela não deriva diretamente do Antigo Testamento, ela não vem do Antigo Testamento, mas de Cristo, que com sua intervenção na plenitude dos tempos, ele quis modificar a fórmula, dando ela um caráter positivo, ao invés da proibição. É uma proibição: não terás outros deuses diante de ti, não terá outros deuses diante de mim. E Jesus, ele instituiu esse paternal conselho: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha como muda. De qualquer forma, meus irmãos, nós vamos partir da base analisando o sentido da ordem, tá bom? Não terás outros deuses. Vamos partir dessa base aí. Só que nós precisamos enxergar que existe uma hierarquia de bens, e cujo o topo é o Criador da hierarquia, como eu já disse. E embaixo dele, as demais criaturas de acordo com sua importância. O mal é uma desordem na hierarquia. Tá? É sempre mal. Portanto, inverter a hierarquia dos bens, colocando os bens menores acima dos maiores.
para entendermos o que é o ciúmes de Deus. Vamos colocar uma historinha aqui, como se fosse uma senhora que ela se preocupa com o esposo porque ele a traiu, né? E ele vai perder o céu por isso. Entende? Deus é ciumento, meus irmãos, não por perder algo quando nós o traímos, tá? Deus é ciumento porque Ele sabe, se não o amarmos, nós é que perderemos a nossa felicidade eterna. Deus é o supremo bem, e tratá-lo como tal é o primeiro passo para pôr ordem na hierarquia das coisas. Mas há também abaixo de Deus, na relação entre nós, homens, humanos, aqui no temporal, os bens do mundo, uma estrutura hierárquica que também existe. Imagine um homem casado que guarda toda a sua fortuna, o seu pagamento em casa, né? Aí entra um assaltante. Ele encosta a arma na cabeça da sua esposa e diz que se ele não entregar toda a sua riqueza, ele mataria a sua esposa. Ora, se esse marido autorizar o assassino jurando que não vai entregar o dinheiro, evidentemente ele cometeu um pecado, porque ele colocou um bem menor acima, que é o dinheiro, acima de um bem maior que é a vida da sua esposa. O interessante disso é que não cometemos pecados desejando algo que é mal. É impossível fazermos uma coisa má, pois nossa vontade é sempre inclinada para o aspecto, vamos dizer assim, o aspecto benéfico de determinada realidade. Satanás, meus irmãos, nem Satanás ele pecou por mal. Quando Satanás sugere que nós não sirvamos a Deus, o foco dele está na sua própria excelência. Ele está crendo que ele é maior do que o Criador, é maior do que Deus. Isso aí é o pecado da soberba. Evidentemente, tá? Evidentemente é o pecado da soberba. Mas note que surge da escolha de um bem. É a própria excelência dele. Em detrimento de outro bem muito maior que está acima, que é Deus. É pecado por quê? É pecado porque houve a inversão da ordem. Não porque a matéria do pecado seja ruim. Ninguém quer um pecado pelo aspecto do mal. Pelo contrário, é como o sujeito que traiu a sua esposa com uma vizinha atraente e depois ele se arrepende, ele diz que não fez isso por maldade e evidentemente ele não fez por mal. Tá? Ele não trairia a sua esposa se a outra fosse feia ou antipática. É claro que o sujeito ele foi atraído pelos aspectos positivos da mulher, pelos bens que ele enxergou nela. Tá? E não que não houvesse esses bens, ele havia sim. Tá? No entanto, havia bens maiores, que a esposa e a família dele, os filhos, entendeu? O sujeito, ele fez o quê? Ele colocou o prazer, tá? Ele colocou o prazer, que é um bem, acima de outro bem muito mais importante, muito maior que a sua família. Daí que seja pecado. Por isso, no fundo da raiz, todos os males estão no descumprir o primeiro mandamento. Não terás outros deuses, ou amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? Todo pecado, de algum modo, meus irmãos, termina por colocar um bem menor acima de um bem maior, que é Deus. Todo pecado, sem exceção, todo pecado, ele faz isso. Todo pecado, conscientemente ou não, leva-nos a preferir a criatura ao invés do Criador. É de fato, meus irmãos, é de fato a desordem das desordens na vida do ser humano. Aí depois, quando através da oração, através da meditação, através de participar dos sacramentos, aí nós vamos nos reconciliando com Deus. Nós sentimos isso aí, quem já passou por isso sabe. Essa é uma constatação espiritual bastante concreta na nossa vida. Que as coisas vão se ordenando, vai se entrando no eixo, vai se entrando no prumo. E aí, a partir daí, Deus começa a assumir verdadeiramente o lugar em nossas vidas, tá? Onde ele sempre deveria estar. Santo Agostinho diz o seguinte, que o mal, ontologicamente, a ontologia trata do ser enquanto ser. Ontologicamente não existe o mal. Todo ser é bom. O mal, segundo ele, seria a ausência do bem. Ou com base no que nós vimos até agora, meus irmãos, é a ausência da ordem dos bens. Por isso que nossa sociedade de hoje abandonou toda e qualquer visão hierárquica, né? Em favor do quê? Em favor do igualitarismo radical. É fácil constatar isso aí. Tá? Tem sempre a dificuldade de entender que existe o pecado.
As pessoas perderam o senso do valor das coisas, meus irmãos. As pessoas perderam o senso dos bens. Portanto, perderam o critério para ordenar esses bens. E não é à toa que estamos mergulhados no caos, que é exatamente onde Satanás quer nos afogar, meus irmãos. Agora, tendo compreendido a causa do pecado, que nós falamos aqui, aí nós podemos agora estabelecer a hierarquia que há entre os próprios pecados. Ou seja, há pecados maiores e há pecados menores. Entende? Os maiores são os de malícia, os pecados maiores são de fraqueza. No exemplo do adultério que eu falei, do sujeito que seduzido pela vizinha traiu sua mulher, pode-se dizer que houve um pecado de fraqueza. Tá? Porque existe mesmo a atração sexual, existe. O impulso físico existe. Alguma coisa realmente puxava o sujeito para aquilo. E ele não teve forças para resistir. Ele deveria ter, mas não teve. É como a história de Pedro, o acontecimento de Pedro, né? Como Pedro no pátio do sumo sacerdote, ele negou 3 vezes que ele não conhecia Jesus, não foi isso? Há um impulso natural de preservação da vida. Todos nós lutamos pela sobrevivência. Todos nós lutamos para sobreviver. Pedro estava sob o perigo de ser também crucificado, preso e crucificado com o mestre, tá? Se ele fosse reconhecido. Por isso, no impulso, tá? Ele traiu o Senhor. Foi um pecado de fraqueza. Bem diferente é o pecado de Judas, não é verdade? Não houve ali nenhuma pulsão, não houve ali um instinto natural que o fizesse entregar Jesus. Não houve. Ele fez por pura malícia. Portanto, os pecados de fraqueza, vale dizer, levam para o inferno do mesmo jeito. Tá? Derivam de pulsões, eles derivam de desejos que foram mais fortes do que a vontade. Entende? Não que o sujeito perdesse a liberdade. Porque se ele tivesse perdido a liberdade, se ele fosse completamente um escravo desses impulsos, aí não haveria pecado. Mas não é o caso. Tanto o marido adulto que eu falei, quanto Pedro, na noite da paixão, eles eram livres para contrair os desejos ou os medos. O marido podia dizer não ao prazer, não podia? Lógico. E Pedro também confessando-se seguidor do Messias, do Mestre, ele poderia dizer não ao temor. Mas nenhum dos dois fizeram. E com isso eles pecaram. O padre Paulo Ricardo, ele disse que a prática de confessionário, se sabe que a maior parte dos pecados são de fraquezas. Tá? Por isso muitos têm dificuldades de compreender a malícia, que nós falamos no vídeo passado sobre a malícia, que existe a malícia sobre o pecado mortal. Mas existe a maldade real também, maldade satânica neste mundo. Aliás, os pecados angélicos e os demônios, eles são os anjos. São sempre maliciosos. Vemos, por exemplo, o pecado de Adão e Eva, não é? O pecado de Adão e Eva foi a soberba. Foi um pecado de malícia ensinado por Satanás. O primeiro mandamento, portanto, trata justamente da raiz de todos os pecados, que é a soberba. A criatura que se coloca no lugar do Criador. Um pecado malicioso que de uma vez ele desordena toda a vida. Mas felizmente fica sempre o consolo, meus irmãos. Deus quer nos perdoar. Enquanto nós estivermos vivos, Ele quer nos perdoar. Por isso nós vamos renovar o nosso arrependimento. Renovemos o nosso arrependimento. Peçamos a Deus uma verdadeira contrição, um coração contrito. Nos coloquemos diante de Deus, que é a fonte da nossa felicidade, onde Ele sempre deveria estar. Vós sois meu Deus, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Depois você confere no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 68, se eu não me engano. Deus é Deus, Ele pede o nosso amor, porque só serão felizes aqueles que o amarem. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos parando por aqui, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Vamos continuar, né, em oração. E nós vivemos um momento forte agora na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Amanhã já recebemos a imposição de cinzas, né? Vivemos um momento intenso, né? Que a nossa vida seja realmente, né,
penitência, jejum é todo tempo, todo ano, né? Mas que agora seja mais forte nossa essa entrega, essa penitência por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Hoje celebra a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo continua sendo assim ultrajado, desfigurado a face. Quando a pessoa coloca uma máscara, né? Ela está desfigurada, uma máscara feia, assim também está sendo desfigurado o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então que nós possamos ser assim, realmente viver uma vida de penitência, de jejum, de oração, em reparação dos ultrajes. Meus irmãos, até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus os abençoe. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.